Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Então se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Eu marquei o tamanho de uma espuma que eu tenho e aí eu marquei a madeira do mesmo tamanho para ficar tudo certinho e cortei com uma serra tico-tico. Em cada canto eu medi 6 centímetros de um lado e 6 centímetros do outro para furar e colocar os pés. E aí é só furar. Eu estou usando aqui uma broca 10 porque era o tamanho que tinha aqui o parafuso que veio com os pés, o adaptador. Gente, eu não sei o nome disso aqui, desse adaptador. Ele veio com os pés e tem que usar uma chave Allen para colocar, só que eu não tinha. Tentei comprar e não encontrei. Então, como eu fiz? Eu coloquei o pé, apertei com a peça junto, desenrosquei para poder abrir. E aí coloquei com a mão e dei uma apertadinha com a chave de fenda e deu super certo. Fiz isso dos 4 lados. Então agora vamos encapar. Eu ia fazer capitonê, mas depois eu desisti. O ideal é usar uma espuma com bastante densidade. Essa daí é bem durinha mesmo, então fica muito legal. E vamos grampeando aí a volta, sempre puxando bem. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita e segue a gente por lá, que eu estou sempre colocando coisas bem legais. Nós também temos um grupo no Facebook, que é bem legal, você pode participar deixando fotos, tudo lá. Grampei as laterais, puxando e dobrando para dar um acabamento. E aqui nas pontas eu coloquei para dentro, dobrei e grampeei. Então o ideal é sempre se preocupar com o acabamento para ele ficar bonitinho. E o tecido não pode ultrapassar muito onde nós vamos colocar os pés. Repare que aquela parte que eu coloquei os pés, ela fica para baixo. Então essa parte aí agora é a parte de cima, que é exatamente o que faz segurar a peça. Tem que deixar essa parte redondinha do pé sempre pro lado de fora e tá pronto. O que vocês acharam do puff? Eu optei em não pintar, depois eu fiquei achando melhor pintar porque tem uns móveis escuros na minha casa e eu acho que eu vou querer esse puff pra mim. Mas deixa aí nos comentários pra mim como vocês preferem. Aqui eu passei uma camada de verniz para ele ficar protegido, mas se vocês preferirem também pode pintar da cor que vocês quiserem. Então, gente, nós pegamos, numa lixeira, esse carretel de fio. E ele não é muito grande, não é daqueles maiores, é um papelão bem grosso. Então vamos começar lixando bem. Desses pés também é reutilizado de uma cama. Então por isso ele tem essas pontinhas que a gente cortou. E eu pintei ele de prata, porque ele estava arranhado e assim já dei uma pintada. Enquanto ele estava secando, eu passei uma demão de tinta branca no carretel para adiantar, E como ele é de regular, esse pé, ele desmonta e aí essa parte de dentro aí nós usamos para prender com parafuso. Por que 2 ou 3 parafusos? Para ele não rodar. Porque como ele é de tarraxa, então ele regula. Se o piso estiver irregular, ele vai ficar certinho, porque você vai ajustar com esse pé regulável, pé de rosca. E aqui eu tô preparando a mesma tinta branca. Eu resolvi colocar uma tinta roxa e eu fiz um tom mais claro para pintar esse miolo aí e essa parte de baixo. A parte de cima nós estamos usando contact aqui e é só encapar. Nós vamos encapar essa parte de cima. E para poder dar o acabamento em volta, eu estou usando lixa de unha mesmo, porque ela é durinha e você vai passando em volta de tudo e ele vai cortando e ficando certinho. E a parte de baixo também não pintei de roxo porque eu vou encapar. E aí eu estou marcando com o dedo para saber direitinho onde eu vou cortar, sem erro. E aí ficou marcado, cortando, eu já vim colando. Eu medi aí e cortei a metade para poder colocar, encaixar um lado e depois o outro, e aí vocês vão ver, vai ficar certinho, todo encapadinho.
Olha lá. E aí agora eu dei uma escurecida um pouco nesse roxo, botei um roxo mais forte para passar o rolinho em volta de tudo, para ficar com um tom realmente diferente. A gente escolheu o roxo, mas poderia ser um verde, poderia ser um azul, alguma cor que tenha nesse azulejo hidráulico para dar um contraste bem bacana. Tudo que borrou aí eu limpei com pano de chão úmido. E aí agora tá rachando o pé para poder desvirar a mesa e tá pronta. É isso, gente. Tá pronta. É só colocar um tampo de vidro em cima, uma decoraçãozinha. E aí a sua mesinha de centro que iria para o lixo, linda e maravilhosa. E para começar, eu mandei sarrafiar essas madeiras aqui numa madeireira. A gente pegou essas madeiras na caçamba, várias madeiras pegamos junto com os outros materiais e eles cortaram pra gente nessa medida e depois vamos lixar tudo muito bem. Você pode também usar estrado de cama, ripas de caixote para fazer esse quadro. E aqui eu estou usando um sisal para grampeando atrás para poder ficar uma madeira grudada na outra sem estar dura, então ela fica molinha, ela fica flexível. Depois eu aparei tudo. Você também pode usar um cadarço, pode usar barbante, porque não vai aparecer. E aqui eu usei contact para fazer alguns desenhos que eu queria, tiras, borboleta, folhas, e vai colando aleatoriamente, fazendo um desenho que você acha interessante. Então eu quis botar umas borboletas, umas folhas, enchi de detalhezinhos e tinta spray. Estou usando a primeira camada com tinta spray prata. E depois que secou, tirei algumas fitas, alguns adereços e pintei de novo para poder ficar com uma nuance diferente. E vim colocando novamente algumas peças, né? Algumas faixas. Isso eu também poderia ter feito ao contrário, mas você vai fazer da maneira que você quiser. Isso que eu estou fazendo é para dar um efeito. Cada lado que você olha do quadro, você vê uma coisa diferente. E agora a segunda camada, preta, não precisa encher de preto. Eu fui borrifando mesmo. E aí você coloca mais algumas peças depois que tá seco, sempre esperando secar entre uma tinta e outra. Vai colocando outras camadas. E se você já tá gostando dessa ideia, aproveita e deixa um like bem legal aqui pra gente. Agora a última camada. Eu resolvi usar dourado. Depois eu fiquei achando que eu poderia ter feito a última camada com preto, mas tudo vai depender do que você quer na sua parede. Esse quadro eu fiz para minha mãe e assim, quando você tira que a mágica acontece. Alguns desenhos estão direto na madeira, outros prata, uma nuance de preto, dourado. Então, dependendo do ângulo que você olhe, você vê uma imagem diferente. Eu tirei algumas fotos depois que escureceu e o efeito foi totalmente diferente do dia. A foto à noite e no dia fica um pouco diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. E para começar, a gente já tirando todos os contactos, todos os adesivos, tudo que tiver colado na mesa, atrapalhando, e vamos lixar muito. O vídeo é curto, mas foram 3 dias de muito trabalho e eu contei com a ajuda das minhas filhas e agradeço muito a elas, ficou lindo, obrigada meninas. E depois que tiver tudo muito bem lixado, nós vamos pintar de branco. Uma base branca é muito importante para poder a pintura ficar perfeita. Depois que tiver tudo branquinho, vamos colocar a fita crepe e fazer o desenho. Essa é a melhor parte, porque é a parte que você pode criar e fazer o desenho que você quiser. São inúmeras as possibilidades de criar desenhos com tintas coloridas e super fofas. Todas as tintas aqui foram bem coloridinhas para as crianças. Nós trabalhamos um fim de semana inteiro num clima de muita alegria. É só tirar depois que tiver tudo pintado a fita crepe e a mágica começa a acontecer, a beleza começa a aparecer e o resultado do nosso trabalho a gente começa a ver o quanto foi que valeu a pena.
as mesas ficaram uma fofura. Nós usamos cores bem alegres, porque essas mesas são para crianças, e fizemos uma composição de modo que todas as mesas e cadeiras se integrassem. Elas são de cores diferentes, desenhos diferentes, mas todas usando mais ou menos as mesmas cores, de modo que elas se integrem no ambiente. E o resultado foi esse. Eu acho que ficou linda. Esse desenho nós temos aqui no canal ensinando a fazer numa parede. Então explica um pouco melhor. Se vocês quiserem, olhe lá, vou deixar nos cards. E depois que tiver tudo pronto, nós vamos revestir com verniz em spray. O verniz em spray é um pouco mais prático para trabalhar e deixa a mesa com um acabamento mais bonito e mais resistente. Então, se vocês gostaram, deixa um like aqui para mim, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para você ficar sempre pertinho de mim, recebendo todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.